Olá, olá, aprendi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre os pontos fracos dos fleumáticos. Então, se você é um fleumático ou se você tem um contato muito próximo com o fleumático, esse vídeo vai te ajudar a amenizar os seus defeitos, a conseguir aceitá-los inicialmente e depois trabalhar com eles da melhor forma possível. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, estou muito feliz de ter a sua companhia nesse vídeo. E vamos lá, vamos começar com os defeitos do fleumático. O primeiro defeito do fleumático é que normalmente ele parece ter uma certa indiferença emocional. Não todos, tá? Tem uns que são bem aguardinhos, choram bastante. Mas de modo geral, em muitas situações, ele vai parecer que ele tem uma indiferença emocional. E isso é verdade, mais para fora do que para dentro. Explico. Por dentro é bem provável que ele pegue uma situação, uma circunstância externa e o filtro que ele vai passar ali dentro da cabeça e do coraçãozinho dele vai acontecer, sabe? Ele não vai simplesmente olhar para situações externas que normalmente as outras pessoas reagiriam de uma forma um pouco mais descontrolada, né? O descontrole é algo que não existe no vocabulário do fleumático. Então, ele vai olhar para uma situação diferente ali, com alguma peculiaridade, e ele vai pegar aquilo para ele e ele não vai reagir na hora. Ele vai, primeiro, de forma introspectiva, levar aquilo para dentro, analisar, entender. Mais uma vez, ele tem o tempo dele, né? Ele tem ali o lugarzinho dele de reagir. Então, não necessariamente ele vai reagir na hora. E isso, para as pessoas que estão em volta dele, vai parecer uma indiferença emocional. Mas não, muitas vezes ele precisa do tempo dele para digerir aquela informação e só depois conseguir externar o que ele sente. Até por isso a gente fala que os fleumáticos geralmente estão nas áreas de biológicas, nas áreas da saúde que tem muita pressão. Eles agem muito bem sob pressão e, portanto, por causa disso, dessa indiferença emocional inicial. Eles conseguem agir, fazer o que tem que ser feito antes de levar o emocional em consideração. Portanto, isso é algo que ajuda muito em casos de emergência de saúde, enfim. Beleza, segundo ponto que os fleumáticos acabam tendo como ponto fraco é a falta de motivação, a falta de iniciativa, a dificuldade de sair da inércia. Muitos fleumáticos costumam relatar que eles tentam iniciar uma nova atividade, mas eles encontram ali uma resistência muito grande. Isso acontece de fato? Sim. Por quê? Porque os fleumáticos, eles são uma água bem adaptável por conta da umidade, né? Então, a frieza, que é uma característica que ele precisa primeiro trazer para dentro, entender a situação, para depois agir. Mas a umidade, no sentido de que ele vai passar por essa introspectividade por muito tempo, ele vai se adaptar a estar ali no mundinho dele para só depois agir, faz com que muitas vezes ele encontre essa dificuldade de tomar iniciativas, seja no momento ali em que a iniciativa é importante dentro da situação, seja até mesmo numa situação em que ele tá em casa, ele sabe que ele precisa levantar e estudar, mas ele tá muito adaptado àquele momento de preguiça ou àquele momento tranquilo que ele tá vivendo, e ele vai sentir essa resistência de levantar e fazer o que tem que ser feito. Então ele tem que se autodominar nesse momento, até mesmo independente da situação. Vamos dizer que ele está num lugar onde é um processo seletivo de emprego. Ele sabe que ali ele precisa se destacar dos concorrentes e para isso ele vai precisar tomar iniciativa, mostrar proatividade, não só no processo seletivo, mas também em todo momento em que ele estiver trabalhando,
porque isso é importante para a carreira dele. Toda vez que porque se ele não se prontificar, pode ter certeza que alguém vai se prontificar. Então seja o primeiro a se interessar, a mostrar interesse para fazer o que tem que ser feito. Preste atenção nesse seu primeiro impulso de ficar paralisado. Vença ele e faça o que tem que ser feito, independente de ser a sua vontade, de ser o seu impulso natural, ok? Isso é importante para você. Isso vai fazer com que você vença um vício seu e comece a crescer em virtude, ok? Próximo ponto, resistência à mudança de atividade. Ele é um pouco parecido, né? Então ele tem dificuldade, falta de motivação em si de iniciar alguma atividade e ele tem uma resistência à mudança de atividade. Então, isso é positivo até por um lado, depende muito da forma como você olha. Eu sempre falo que os nossos principais defeitos podem ser as nossas principais qualidades também. A gente fala que o fleumático, ele é o aprendiz poder do hábito. Por quê? Depois do momento em que ele vence a resistência inicial ali por muitos e muitos dias e coloca determinado hábito dentro da rotina dele, ele vai continuar, ele vai ter esse ímpeto de não quebrar a rotina de uma forma muito mais forte, mais presente do que os demais temperamentos. Então, inicialmente, ele não gosta de sair da inércia, ele não gosta de ter que se motivar para fazer exercício, para estudar, mas a partir do momento em que ele entende a importância daquilo e começa a fazer de forma repetida por muitos e muitos dias, ele vai sentir falta no dia que não teve. Ele vai começar a obedecer o ímpeto da rotina, que é algo super importante para ele, que ele gosta, o fleumático gosta de rotina. E obviamente, como todos os outros temperamentos, a gente só funciona bem quando a gente tem rotina, principalmente o que é normal de acontecer, né, da gente estar ali num dia ruim, da gente estar cansado, da gente não estar a fim de fazer. A rotina é algo que te ancora para fazer o que tem que ser feito. Então, muitas coisas da minha vida eu faço só porque está na rotina. Exercício físico é uma delas. Já faz um tempo que eu tô assim, ó, zero a fim de ir para academia. Se você for parar para analisar, minha vontade não existe. Mas também na minha cabeça não existe a opção de não ir na academia. Não existe a opção de não fazer exercício físico. Na minha cabeça, o exercício físico é que nem tomar banho. Tem que ter todo dia. E no dia que não tem, alguma coisa errada vai acontecer, porque eu preciso mexer o meu corpo. E geralmente acontece. No outro dia eu já acordo mais torta, assim, com um pouco de dor nas articulações, porque eu fiquei muito tempo parada, eu acumulei muito estresse. Para o fleumático, isso é algo bem presente, bem característico. Ele começa a fazer com dificuldade, mas depois que ele engata, ele vai querer estar sempre fazendo e no dia que não tiver, ele vai sentir falta. Exercício físico, estudos, tudo funciona assim na cabecinha dele, ok? E aí, eu vou trazer agora uns pontos fracos mais direcionados aos estudos dos fleumáticos. O fleumático é um bom temperamento para sentar e estudar. Por quê? Porque ele tem essas duas características que uma hora eu falei que era ponto fraco e agora eu vou falar que elas são extremamente positivas para o estudo. A frieza, essa facilidade de ficar ali no mundinho dele é muito importante para o estudo. Porque o professor Pierre sempre falava assim, o estudo ele é solitário. Não adianta você achar que você está estudando assistindo uma aula. Enquanto você assiste uma aula, você não tem tempo para desenvolver o seu raciocínio sobre aquele conteúdo. Portanto, você não está pensando, e se você não está pensando, você não está estudando, você está apenas consumindo informação, muitas vezes de forma passiva, e para que aquilo se torne aprendizado de fato, você precisa transformar aquela informação em alguma coisa sua, de forma ativa. Ok? E aí os fleumáticos, eles têm essa facilidade de sentar para estudar e por conta da frieza conseguir desenvolver bons raciocínios. A fluidez do raciocínio do fleumático ela é muito interessante. E isso, junto com a umidade, que faz com que ele não seja rígido e sim adaptável, ele pode passar horas estudando. Se ele tem vontade no sentido assim, se ele iniciar, se ele vencer
aquela falta de motivação, aquela paralisia comum a ele, se ele sentar para estudar e seguir, você pode ter certeza que ele vai assim sem nem perceber que a hora passou, ok? E aí os problemas, os pontos fracos que a gente encontra em relação aos estudos e o fleumático primeiro deles, conformismo. Ele se acomoda muito fácil. Então, muitas vezes os fleumáticos, eles podem olhar para os estudos como algo desnecessário. Por quê? Ele tem essa tendência a evitar conflitos na vida dele. E quando a gente fala eu vou estudar, a gente passa por um processo de desconforto, de conflito primeiramente interno. Por quê? Porque o estudo, o aprendizado, ele é a saída da incompetência para a competência. Essa saída, ela é incômoda, ela é dolorida, não tem outro jeito. E, portanto, o fleumático talvez olhe para isso, não todos, tá? O fleumático talvez olhe para isso como algo que, poxa, eu tô na minha vida pessoal e profissional aqui, tá tudo ok, sabe? Não tá grandes coisas, mas eu também não sou uma pessoa de grandes coisas. Tá tudo ok, tá tudo tranquilo, eu tô levando, vou continuar assim. E aí se acomoda, se conforma com aquela situação que tá ok, não está boa o suficiente muitas vezes. Por isso que a gente fala tanto que o fleumático ele precisa de um propósito além dele. Porque por ele sempre fica no ok, sempre fica ali na tranquilidade, de boa. Não vou passar essa linha aqui porque eu sei que eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que estudar mais, me esforçar mais. E é lógico que isso é muito ruim no longo prazo, porque vai existir um dia, no seu último suspiro fleumático, que você vai olhar para trás e vai falar, eu poderia ter dado mais, eu poderia ter me colocado mais a serviço, eu poderia ter ajudado mais gente se eu tivesse trabalhado mais, eu poderia ter melhorado a vida da minha família se eu tivesse trabalhado mais. Então é lógico, a gente busca um equilíbrio ali. Não tô falando pra você a partir de agora super se dedicar e começar só a trabalhar e esquecer das coisas que realmente importam. Mas eu tô te falando que preste atenção até onde esse seu ímpeto, essa sua essência conformista está te paralisando, está te travando de conseguir talvez um pouquinho mais, se esforçando um pouquinho mais através dos estudos, ok? E o segundo ponto é a procrastinação. O fleumático é aquele que vai procrastinar até o último minuto. E isso tem um problema muito claro, que é o fato de que o fleumático ele não faz as coisas rápido. Então, uma coisa é um sanguíneo, que tem a característica da umidade igual a do fleumático, procrastinar até o último segundo, e aí ele vai fazer aquilo num sanguíneo. Gente, sanguíneo tem uma capacidade de fazer as coisas rápidas. Não me orgulho disso, tá? Sou sanguínea, não me orgulho disso. Mas a gente tem uma capacidade de fazer a coisa assim, ó, bum, 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 que é absurda. O fleumático não. O fleumático, ele precisa mastigar o conteúdo, ele precisa ter o tempo dele. Portanto, a procrastinação até o último minuto é extremamente prejudicial. Além dele se sentir mal, de fato, porque não é normal para ele ter que correr com o conteúdo, ele não vai entregar isso. Tanto o sanguíneo quanto o fleumático, eles não entregam o melhor deles, não tem jeito. Quem procrastina muito acaba fazendo não da melhor forma que ele poderia. E, portanto, a gente não tem um resultado ali nos estudos que seria o excelente, o necessário para aquele momento, ok? Então, são esses dois pontos, o conformismo e a procrastinação. Como é que a gente resolve a procrastinação? Bom, procrastinação se resolve com horário para estudar. O fleumático, ele precisa ter a sua rotina organizada e um horário fixo para estudar, de preferência todos os dias no mesmo horário. E também talvez um alarme, alguma coisa que traga algum senso de urgência para aquele momento. O alarme vai tocar e o fleumático sabe que precisa se levantar e estudar naquele momento. Essas são as melhores dicas práticas para você colocar no seu dia a dia e ver se você vai conseguir vencer a procrastinação. E aí você vai precisar também olhar, como fleumático, para
Pra sua vida, como é que você procrastina? Ah, é no celular. Então, será que não é melhor antes de eu mexer no celular o dia todo, antes de eu mexer no celular, eu estudar tudo que eu tenho pra estudar e aí depois eu fico livre pra mexer no celular e pra fazer minhas outras coisas? Será que não é melhor eu traçar algum tipo de estratégia para evitar a procrastinação que eu tenho quando eu começo a fazer atividades procrastinadoras, tipo as atividades domésticas, e não vou direto fazer o que tem que ser feito? Trace estratégias, analise a sua rotina e trace estratégias para você. E se você quer saber mais sobre como usar os temperamentos a seu favor para estudar melhor e ser mais produtivo, eu vou deixar o link aqui na descrição do seu método de estudos do SME, o nosso curso sobre estudos e produtividade, onde eu personalizo, eu transformo o método de estudos em seu, para que você consiga destravar e alcançar a sua carreira dos sonhos, melhorar profissionalmente para se tornar um profissional de excelência. Além disso, a gente sabe que hoje em dia, se a gente não cuidar do nosso interno, do nosso pessoal, a gente vai sofrer muito, né? Nossa saúde mental acaba sofrendo muito diante da vida moderna, corrida e tudo mais. Portanto, a gente precisa estudar espiritualidade, desenvolvimento pessoal, essas questões que são acessórias, mas muito importantes, essenciais. São acessórias, mas essenciais para que a gente consiga levar uma vida com qualidade. Combinado? Vou deixar o link aqui na descrição do seu método de estudos, uma comunidade de aprendizes. Eu tô te esperando por lá. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com um fleumático que você conhece ou uma pessoa que você gosta bastante. Eu vou deixar um outro vídeo de fleumático aqui em cima para você assistir na sequência. Um beijão e até o próximo!